A gente conversa com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que faz a gentileza de nos atender. Ministro, boa noite. Aqui Mona Lisa falando com o senhor. O senhor me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa. Caio, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou ouvindo bastante bem o que vocês falam. Muito obrigada ao senhor por nos atender. Vamos lá. Ministro, agora a gente, de fato, tem um planejamento que parece seguro, na opinião do senhor. Essa notícia que a CNN trouxe hoje, exclusiva e em primeira mão, sobre o plano de vacinação do Ministério da Saúde, já falando, inclusive, numa vacinação emergencial, claro, se for possível, neste mês ainda, e um plano efetivo para janeiro e fevereiro, algo, aliás, que eu já pontuo, completamente diferente do que o próprio ministro Pazuello disse ontem, naquele encontro com os governadores. Mona Lisa, como é que eu vejo isso? Acho que a primeira coisa hoje é que o que vai contar é a entrega. Então eu posso te falar, executar qualquer plano hoje num país continental como o Brasil é muito difícil. Então, falar hoje é pouco. Hoje o que conta é o que é entregue, né? Quando você tem uma situação onde você tem posições que variam muito rápido e são muito diferentes, isso cria a preocupação de ser uma posição mais política do que técnica. Porque quando você tem um planejamento e uma estratégia muito bem definida, aquilo não muda toda hora. A mudança constante traz uma incerteza e uma insegurança, porque você tem que pesar o quanto aquela mudança é política. Então, o que vai contar hoje é a entrega. Qual é a capacidade de entregar o que está prometido? E isso é muito difícil. Eu não estou falando isso como uma crítica. Eu estou colocando porque isso é de uma complexidade enorme. Você tem que ter o Ministério conversando com estados e municípios. Você tem que ter entregas que vão acontecer ao longo do tempo. Por exemplo, hoje não vai adiantar dizer que a gente vai comprar seringa e agulha, a gente tem que ter a compra feita, porque eu vivi isso, é muito difícil, né? Você vê, quando você fala o que aconteceu com o equipamento lá atrás, a gente não pode esquecer que essa competição hoje ainda é uma competição mundial. Sim. É um número que eu tenho, que eu não sei se é o número exato, que os países ricos eles já tinham reservado 3,8 bilhões de doses, contra 3,4 para o resto do mundo. Então, a gente começa a ver aí quanto foi reservado de vacina pelos países ricos, União Europeia, Estados Unidos, e quanto isso realmente não vai acabar também numa briga financeira. Então, hoje, entre você planejar e você entregar é uma distância enorme. Então, ministro, e o que a gente precisa é de coisa concreta. Sim, perdão da reiteração da pergunta, e Caio também já vai fazer a pergunta dele. O senhor está dizendo que o que o senhor sente e percebe dessa manifestação e do que foi anunciado pelo ministro Pazuello é que é uma reação política à questão da vacina de São Paulo, ou a falta de planejamento e de uma orientação mais clara por parte do governo federal. Por favor, eu queria que o senhor fosse um pouco mais objetivo. É possível? Claro, Manuel, isso só o tempo vai dizer para a gente como isso vai ser conduzido, como isso vai ser entregue. Porque, por exemplo, quando você fala hoje, você pega a vacina da Pfizer, que precisa de uma logística grande. Primeiro, o ideal seria que você definisse claramente números. O ideal é que você sempre trabalhe com número, porque isso é transparente. Quantas pessoas vão ser imunizadas em cada fase, onde elas vão estar? A partir daí eu vou te dizer que vacinas que eu posso combinar hoje. Hoje eu tenho a Pfizer, hoje eu tenho a Moderna. O que a gente teve a publicação ontem no Lancet da vacina de Oxford, ele é um pouco confuso ainda, né? Você tem uma coisa interessante ali que é um braço só do Brasil, que você pode tentar usar, mas a Pfizer, ele apresenta amanhã, a gente não tinha dado, ontem a gente teve a publicação da Oxford e teve os documentos que foram encaminhados para o FDA pela Pfizer, que certamente estão sendo disponibilizados para outros lugares. A Moderna, a gente vai ter isso na semana que vem. A mesma forma emergencial da Pfizer essa semana, a Moderna vai apresentar amanhã, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso no Brasil? Por exemplo, a vacina de Oxford hoje, que talvez seja o maior contrato que a gente tem,
existem dúvidas sobre o braço de pessoas mais velhas, porque o número do estudo é pequeno. Como é que você vai combinar isso? Será que você pode pegar uma vacina menos eficaz, com 70%, que é o número do Brasil, e aplicar nos mais jovens, já que eles vão ter um risco menor de serem internados, e você vai guardar uma vacina da Pfizer, por exemplo, que tem 95% para as pessoas mais velhas, que você sabe que funciona? Então, as coisas têm que ser colocadas em número para que a gente não fique... Nesse momento, o que vai definir vamos dizer assim, a capacidade de entrega vai ser a precisão dos números e as ações que vão sendo feitas. Isso que você me perguntou, eu não sei te dizer agora. Eu espero que a gente esteja diante de uma revisão do que tinha sido colocado e que agora a gente tem um plano objetivo e que vai ser contemplado. Agora, o que vai dizer isso para a gente é o tempo. Caio? Doutor Nelson, o senhor fez essa avaliação sobre o plano federal, vamos chamar assim. Eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação sobre o plano estadual, o plano paulista, que foi anunciado pelo governador João Dória na segunda-feira aqui em São Paulo. Caio, eu acho que em relação à vacina, você tem uma sequência de passos que você tem que dar. Eu acho que a gente tem que acelerar o máximo que a gente puder, mas não pode atropelar. Então, a gente teve, por exemplo, uma vacina que, em média, durava 10 anos para você produzir uma vacina, a mais nova durou 4, e a gente conseguiu fazer isso com 1 ano. Então, os processos também de liberar essa vacina para uso, desde que você preencha todos os requisitos de segurança e eficácia, você tem que fazer isso da forma mais rápida possível. Então, em relação ao projeto de São Paulo, o que eu preciso? Eu preciso saber os resultados da vacina. Eu não posso dar opinião sobre uma vacina que eu não tenho dado sobre ela. Isso que eu te falo, é muito difícil você ter uma condução técnica no meio de uma discussão política tão forte. Isso eu vivi muito. Então, isso é muito ruim, porque você precisa de cooperação. E, na verdade, daqui para frente, a questão é como é que a gente combina as vacinas. O que eu vou ter disponível, o que eu não vou ter disponível. E aí tinha que estar sentando todo mundo junto para fazer esse planejamento. Então, não tem que ser São Paulo e Ministério da Saúde, tem que ser o Brasil. Isso é um projeto Brasil. Um exemplo que eu cito é o seguinte, a gente fala muito do Programa Nacional de Imunização, que é um sucesso. Sim. Mas esse programa vacinou 300 milhões de pessoas. Se eu tiver que vacinar 100 milhões de pessoas, as vacinas são 2 doses, eu vou ter que botar mais 200 milhões de doses. Uma coisa é você ser eficiente num nível de trabalho. Outra coisa é você sobrecarregar esse sistema com quase o dobro. Por mais competente que você seja, quando você é sobrecarregado, é muito mais difícil. Então, mesmo que eu tenha um passado competente, o que já é um pré-requisito fantástico, eu não posso subestimar a dificuldade que vai ser para eu poder implementar um programa de vacinação para a Covid. Então, isso tem que ser colocado. Por exemplo, o que eu faria? O que eu te falo de número. Exemplo, eu vou trabalhar X pessoas com a vacina da Pfizer. Qual é o cronograma que eu tenho de entrega da Pfizer? Porque é tudo muito vago. Entendeu? E a gente não pode esquecer que isso é uma disputa mundial, como sempre foi. Então, olha só, eu vou ter quanto eu tenho do freezer necessário para a Pfizer? Tá, onde é que esse freezer está distribuído? Eu vou comprar mais. Quão fácil é comprar mais freezer? Eu consigo comprar isso? Tem uma competição mundial ou não tem? Se eu trago esse freezer, como é que eu trago na conservação ideal e como é que eu trabalho depois que eu saio, que eu vou para o gelo seco, que eu vou para a geladeira? Isso tudo tem que estar em número. Isso tem que ser muito preciso. Porque fora isso, vira uma discussão de, como é que eu vou te dizer, o que eu gostaria de fazer. Mas a outra coisa é o que a gente precisa ter, entendeu? Isso Sim. Tem que ser muito mais técnico, muito mais número, mais preciso. Ministro, a gente está vendo a judicialização da questão das vacinas, né? E a cada momento uma ação nova no Supremo, por exemplo, a OAB hoje entrando no Supremo ali para liberação, né? Para o registro de vacinas contra a Covid, que já tenham o aval das agências reguladoras mais importantes no exterior. O senhor acha que esse é um caminho possível ou é um caminho perigoso para a imunização dos mais de 210 milhões de brasileiros? Ana Lisa, eu vejo isso de uma forma ruim. Por quê? Porque quanto mais você tem politização e conflito,
mais difícil é de você estruturar um programa para um país. Então, você começa a ter disputas, você começa a ter decisões judiciais em coisas que tinham que ser decisões de saúde. Quando você extrapola isso para Supremo, Judicial, judicialização, disputa entre uma pessoa e outra, e aí isso é sempre bilateral, né? E não importa que lado seja, para mim isso é ruim. Porque uma situação como essa, e eu posso te falar, qual o problema de uma situação como a Covid? A Covid é uma sobrecarga enorme do sistema. E você não tem informação adequada. A gente tem muita informação sobre as vacinas que a gente ainda não sabe. Sim. Quanto é que ela bloqueia na transmissão, quanto tempo vai durar a imunidade, como é que isso vai... se você vai ter alguma necessidade adicional. Vou te dar um exemplo simples que foi comentado. Será que eu vou ter que ter equipamento de ressuscitação no lugar onde vacinar, porque pode dar reação alérgica? Eu tenho isso hoje ou não tenho isso hoje? Isso tudo tem que ser muito no detalhe. Então, quanto mais você tem falta de cooperação, mais difícil é. Por quê? Porque você vai ter que tomar algumas decisões que você pode perceber que não deram tão certo quanto você imaginava. E você aí tem que rever o que você fez. Se as pessoas usarem isso para criticar, para bater e para judicializar, você começa a paralisar tudo. Então, você perde a eficiência, você perde o fluxo que deveria acontecer para você conseguir fazer essa implementação o mais rápido possível e da forma mais segura possível, entendeu? Doutor, de tudo que o senhor está falando, aparentemente devemos ficar pessimistas quanto à imunização dos brasileiros? Eu não te diria isso, Caio. O que eu te digo é o seguinte, isso não é uma questão de ficar otimista ou pessimista, é como é que eu me estruturo para ser o mais eficiente possível. E aí eu vou ter que ter o seguinte, eu vou ter que dizer, qual é dessa linha de curto e médio prazo? Quais são as vacinas que vão estar disponíveis? Como é que elas funcionam nos diferentes grupos etários? Como é que é a logística de distribuição e transporte? A partir daí eu mapeio. Aí eu tenho que ter um mínimo de realidade, quando é que eu vou ter essa vacina. Porque uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é que ser o primeiro a dar a vacina vire uma competição. Porque isso é uma coisa de todo mundo tem que estar junto. Então, se você começar a achar quem deu a primeira vacina, que esse ganhou, isso é um desastre. Porque isso passa a ser uma competição entre grupos e não um foco na sociedade, que é quem está mais precisando disso, entendeu? Então, tudo que levar a uma competição, uma polarização, vai ser ruim. Vai ser ruim. Ministro e Caio e a todos que nos acompanham, acabei de receber uma informação absolutamente grave e que eu quero, inclusive, o comentário do senhor, o senhor que já passou ali no comando do Ministério da Saúde, independentemente dos problemas, das dificuldades, eu quero ouvi-lo, se o senhor assim concordar, obviamente. O Brasil registrou, gente, hoje o maior número de casos diários de Covid-19 desde o dia 13 de agosto. Vou passar esse número para vocês. Foram 53.453 casos em 24 horas. O número de casos já passa de 6.700.000. Então, ministro, enquanto a gente está falando aqui de vacina A ou B, de data A, B ou C, de calendário que muda várias vezes em 2 semanas, as autoridades estão perdendo o bonde de reiterar campanhas de isolamento, campanhas dizendo que a pandemia não acabou, o coronavírus está aí. O número constata que tem alguma coisa errada no discurso e no recado que as autoridades têm que passar para todos. Se eu estiver equivocada, fique à vontade de fazer a sua observação, ministro. Mona Lisa, a gente hoje está vivendo um retorno da doença. Não importa o nome que você vai dar para isso, se é a segunda onda, se é repique, seja lá o que for. Eu posso te falar porque uma coisa que está acontecendo é que, por exemplo, nesse aumento, eu estou vendo muito mais pessoas ligadas a mim tendo problema do que na primeira vez. Então, eu não tenho dúvida que a gente está tendo uma volta da doença. Isso é fato. Fato. Né? Você vê, a gente chegou a ter, na média móvel de 7 dias, a gente chegou a ter 1.097 mortes em 25 de julho.
Sim. A gente chegou a bater 319. Foi naquele período em que teve o hackeamento, não dá para a gente saber exatamente a qualidade daquele período, mas a gente já está batendo mais de 600. Então não tem a menor dúvida de que a doença voltou a crescer. Fato. A minha preocupação em relação à vacina é que quanto mais ineficiente for a implementação de um projeto, quanto mais briga a gente tiver, mais ele vai demorar. Porque a gente precisa realmente de um planejamento e uma estratégia, a gente tem que ter todo mundo trabalhando junto, federal, estadual, municipal, todo mundo. Agora, a minha impressão é a seguinte, isso não vai acontecer da noite para o dia, não adianta eu ter uma quantidade de vacina que permite que eu vacine uma quantidade pequena da população. Isso não vai mudar a história da doença até o ano que vem, e eu não sei nem até quando. Uma das coisas que eu falava desde a época do Ministério, quando me perguntavam quando é que isso ia acabar, eu falava, não sei. E eu falei, eu estou sendo honesto de falar isso, porque eu não sei e ninguém sabe, mas eu tenho coragem de falar que eu não sei. Sim. E por que é importante você não saber? Porque você não pode relaxar em nada. Você tem que planejar o tempo todo, você tem que olhar o que aconteceu até ontem e decidir hoje. Então, a gente não tem a menor chance da gente relaxar. Não pode. E existe uma preocupação de que a gente teve, em outros lugares, situações que ficaram piores nessa segunda leva. De casos, não, nem tanto de mortes, mas de casos. Sim. Mas a gente hoje, em paralelo com toda a discussão da vacina, tem que ter um alerta enorme para a sociedade que a gente está tendo uma volta da doença, que a gente não sabe onde vai acabar. Você vê, a gente hoje vai bater, amanhã vai ter uns 170, a gente está quase 180 mil mortos. Exato. 180 mil mortos, eu sempre trabalhei com 20%, a gente trabalhava, eu e o Anderson, a gente trabalhava 20% de erro. Então, se você botar 180, dá mais uns 36, está falando em 216 mil mortes. A gripe espanhola, se você olhar proporcional às populações que eram na época da gripe espanhola, que o Brasil tinha quase 30 milhões, e hoje seriam 247 mil mortos. A gente pode dar batendo mais de 200. Então, essa é uma situação extremamente grave. A gente não sabe onde vai acabar. A gente não sabe exatamente como a vacina vai conseguir ser implantada. Vai ter uma competição mundial. Então, hoje, a coisa mais importante é que não se relaxe, de forma alguma. Sim. Porque essa volta pode ser até pior. A velocidade com que a gente está tendo de crescimento de casos hoje, talvez seja maior do que a primeira. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme, enorme. Sim, estamos aqui vigilantes, falando a respeito e ouvindo todas as vozes envolvidas aí nessa questão. Ex-ministro Nelson Teich, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Boa noite ao senhor e até uma próxima. Monalisa e Caio, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Tudo de bom. Obrigado. Para o senhor também, obrigada.